E aí pessoal, tudo bem? Hoje chegamos aqui com a sexta partida na nossa série de grandes partidas da história. Essa, digamos assim, que é a imortal do atual campeão mundial, Jim Gliren, numa partida ocorrida no Campeonato Chinês por Equipes, a famosa Liga Chinesa, em 2017, contra o Jin Bai, 2.585 na época, o Jing na época com 2.759. Essa partida realmente sacudiu o mundo quando ela aconteceu. Vamos dar uma olhadinha nela. Mas antes da gente começar, deixa aquele like, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. É importante para a gente. Bom, não só de partidas antigas, né? Vivi esse hall de grandes partidas da história. Então essa aqui foi bem recente e é do atual campeão mundial, Jing Gliren. 2017, repetindo. Campeão dama, o Jing jogou cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, o Jing optou pela defesa Ninzo-Índia. O Bai jogou cavalo F3. Outras opções aqui contra Ninzo-Índia, muito jogadas são E3, dama C2, F3, A3. Tudo isso é jogável, assim como o cavalo F3. Roque, bispo G5, cravando o cavalo, C5, atacando o centro. Aqui as brancas optaram por E3, C por D4, dama por D4. Nessa posição aqui, se capturar de peão, as pretas podem jogar D5 e jogar para tentar isolar o peão das brancas. Aqui é possível tomar de peão e jogar uma posição com centro simétrico. Também é possível tomar de dama aqui, mesmo deixando dobrar os peões aqui da ala do rei. Ou também é possível, após peão toma, começar com H6. Se bispo toma, tomar de dama. Se bispo H4, jogar D5 agora. E o bispo ficou um pouquinho mais distante da ala da dama, é uma ideia interessante. Incluir esse H6 aí. Tomar de cavalo, aqui dama A5 é uma boa alternativa, ameaça o bispo e o ponto C3, né? Então não seria tão bom tomar de cavalo. Portanto, o Jin Bai tomou de dama, o Jing envolveu com o tempo na dama, cavalo C6, dama D3, H6, bispo H4 e ele contra-atacou no centro com D5. O Bai aqui jogou torre D1, trazendo a torre para o jogo, colocando pressão no peão de D5. Mas aqui o Jing jogou de maneira bastante ativa, ele não se importou em enfraquecer a ala do rei, ele está tentando buscar jogo ativo, aproveitar o rei das brancas ainda no centro, então ele jogou G5. Um lance provocativo aqui. Como eu falei, enfraquece a ala do rei, né? E avançando os peões na frente do roque, né? O Bai jogou bispo G3. Cavalo toma G5 é um sacrifício típico nessas posições, mas aqui não funciona tão bem. H por G5, toma G5. E se não pudesse voltar o bispo aqui, o sacrifício seria bastante interessante, para dizer o mínimo. Mas bispo E7 aqui descravando. E as pretas têm ótimas chances de defesa e de aproveitar a peça mais sacrificada. Portanto, as brancas preferiram bispo G3 e aí o Jing jogou cavalo E4. Pressionando o ponto C3 aqui, cavalo que está cravado. As brancas jogaram bem aqui, cavalo D2, descravando o cavalo. E aqui o Jing jogou cavalo C5, atacando a dama. Preferiu isso do que dobrar os peões, por exemplo, cavalo por C3, B por C3, bispo E7. E aqui as brancas podem jogar bispo E2, preparando o roque. Ou até mesmo jogar para H4 aqui e tentar atacar a ala do rei enfraquecida aqui das pretas.
Portanto, o Ding aqui não quer dar respiro. Ele joga cavalo C5, atacando a dama. Dama sai para C2 e ele joga muito bem aqui, fazendo a ruptura central D4. Buscando abrir a posição aqui no centro. O rei das brancas está no centro. Se peão toma, que seria um erro, cavalo toma é muito chato, nesses cavalos poderosos aqui das pretas, tempo na dama. Levaria uma iniciativa terrível aqui para as pretas. Por exemplo, se dama B1, E5 é um lance legal. Tentar, se bispo toma, abrir a coluna E. E preparando o bispo F5, atacando a dama lá em C2 com o apoio do cavalo. E lá em B1 com o apoio do cavalo. Mas aqui o Bai jogou cavalo F3. Ele defende o cavalo cravado de uma maneira tática, aqui por conta da cravada na coluna D. Porém, o Ding aqui joga E5. E colocando aí mais gasolina no fogo. A posição vai ficando bastante tensa. Ele avança o centro, ele quer abrir a posição em cima do rei das brancas. E está sacrificando, na verdade, o peão de E5. Aqui vem um momento importante. Jogo cavalo toma E5, o Bai. Tomar de bispo era uma opção, mas depois de cavalo toma, essa posição dá para jogar de diferentes maneiras aqui de pretos. Por exemplo, dama F6, atacando o cavalo e o outro cavalo, força a tomar de peão para defender os dois cavalos. Bispo F5, atacando a dama. Dama D2, um lance como torre de F é 8. E aqui a posição é bem perigosa para as brancas, tem a coluna E aberta, cavalo E4 é outra ideia, aproveitando a cravada aqui, bastante perigosa a posição aqui pelos peões sacrificados, né? As pretas têm grande vantagem em desenvolvimento. Porém, tomou o cavalo aqui, o Bai, e aí começou o show do Ding. Primeiro, ele veio com a pancada aqui, D toma C3, um sacrifício de dama, é isso mesmo. A dama está caindo ali em D8. Torre toma D8. E agora C por B2, cheque, né? Um cheque descoberto, coloca um peão na sétima. E aqui já as brancas cometeram um erro decisivo, embora seja longe de óbvio. Rei E2, saindo do cheque. Aqui, a melhor continuação era voltar com a torre, cobrindo o cheque. As pretas jogam torre D8, aumentando a pressão lá em D2. Ameaça a torre por D2, aqui. Cavalo F3, para defender. Bispo G4, atacando o cavalo defensor, com a ideia de tomar e depois tomar. Aqui as brancas têm que aproveitar o momento para eliminar o peão perigoso ali na sétima, mas devolve todo o material. Aí bispo toma F3, G toma F3, torre toma D2. Agora tem que devolver a dama ali, as brancas têm que devolver a dama por D2, bispo toma D2 cheque, toma D2, torre D8 cheque. E nós chegaríamos nesse final aí, material igual. As brancas têm torre par de bispo contra torre par de cavalos. A estrutura das pretas é melhor. Na verdade tem um peãozinho a mais, né, para as brancas, mas a estrutura das pretas é muito melhor, o que compensa ainda o peão a mais aqui das brancas. Mas assim, tenderia a um equilíbrio a longo prazo. Possivelmente, bem jogado, a partida seria empate. Uma variante nada fácil, né? Aí preferiu rei E2. Torre toma D8, jogou o Ding. O Bai recuperou aqui o peão. Perdão, tomou esse peão perigoso ali em B2. No momento, então, as pretas têm torre e cavalo pela dama. Aqui, por exemplo, é tentador recuperar o material com torre D2 cheque, mas as brancas devolvem a dama, bispo toma, tomam aqui em C6, não toma, rei toma D2. Um final melhor, com um peão a mais para as brancas, muito melhor do que aquele outro. A estrutura
dos dois está meio quebrado, mas as brancas, além do peão a mais, tem um par de bispos. Aqui seria clara a vantagem para as brancas. E o Ding não queria saber de recuperar o material, não. Ele jogou com iniciativa aqui, cavalo A4. Lance muito forte, atacando a dama e de olho no cheque na casa C3. O Bai tirou aqui com dama C2. Poderia tomar o cavalo de C6, que não pode ser tomado porque cai o bispo. Mas aí o Ding, e aí sim iria tomar a dama. Cavalo toma. No momento, tem um peão a mais aqui para as brancas. Porém, após bispo A5, o cavalo de D8 está sem casa. E as pretas vão ganhar uma peça. Então preferiu dama C2 tirando a dama do ataque. Veio o cheque em C3. O rei aqui teve que subir F3. Rei E1 se coloca aqui num cheque descoberto, né? Daria para recuperar a dama já com vantagem. Cavalo B5, cheque descoberto. Rei E2. E agora aqui um duplo com os dois cavalos. Vai pegar a dama de volta e ficar com a qualidade a mais. Do rei F3. E aqui começa uma sequência impressionante do Ding, né? No momento, então, tem torre e peça aí pela dama, mas um exemplo excepcional de caça ao rei. Se quiserem tentar achar o lance do Ding aqui, esse lance não é brincadeira, é um lance fantástico. Torre D4, colocando a torre na cara do peão, criando uma ameaça de mate em 2, né? G4, cavalo por G4, bispo toma G4, é checkmate. E se tomar, claro, a torre, cavalo toma cheque, duplo, vai pegar a dama e ficar com uma peça a mais aí na matemática, o Ding. Portanto, o Bai jogou H3 para defender a casa G4, mas trouxe o reforço aqui, deixando a torre no ar de novo, o Ding, H5, renovando a ameaça agora de mate em 3, ameaça G4, HG4, HG4, bispo, cavalo toma G4, bispo toma G4, mate, essa é a ameaça. Jogou então o bispo H2, para dar a casa G3 para o rei, G4 cheque, rei G3, e aqui outro lance fabuloso de Ding Liren. Essa torre já foi sacrificada, digamos assim, em D4, agora ela foi em D2, atacando a dama. Dama B3, jogou o Bai. Então, se tomasse essa dama, cavalo E4 cheque, vai ganhar, vai recuperar a dama e vai sobrar uma peça a mais para as pretas. Portanto, Bai tirou a dama para B3, agora o cavalo veio para E4 com cheque. O rei veio para H4. O rei viesse para F4. Torre toma F2 cheque. Se rei E4, bispo F5 dá um rápido mate aqui. Rei D5, torre D8, cavalo D7, torre toma D7. Não tem casa aqui para o rei, né? Bispo D6, torre toma D6, cheque mate. Então, veio para H4 mesmo o Ding Bai, bispo E7 cheque, H5. E outro lance muito forte aqui do Ding, rei G7. O rei participa do ataque. Agora ele planeja, por exemplo, tirar o bispo e vir com a torre, né? Dar o mate aqui. A torre de A8, que ainda não está participando. Então, um lance calmo ainda, né? Tem dama por torre e peça, mas ainda dá para fazer um lance calmo. Então, 7, belo lance aqui do Ding, mais um. F4, com a ideia de dar um cheque em H6, porém isso não resolve. Bispo F5, bispo H6, cheque, rei H7. E aqui tomou em B7 o Ding Bai, atacando a torre, atacando o cavalo de C6. Porém, o Ding tinha planejado torre toma F2, um lance vencedor. Agora, por exemplo, se tomar a torre, o mate é com cavalo G3 cheque. É isso mesmo.
o peão que defendia aqui, a torre eliminou, né? O único lance para evitar o mate aqui seria da dama, após torre toma F2, né, seria da dama aqui em E7, que está perdido depois de cavalo toma E7. Uma torre a menos e ainda segue o ataque aí das pretas. O Jin Shibai então jogou bispo G5, dá a casa H4 para o rei, né, no caso de cavalo G3, porém torre H8 fino, ameaçando cheque mate descoberto aqui de rei. Cavalo toma F7. Agora, se rei G7 cheque, dá para cobrir aqui de bispo ou de cavalo, né? Porém, bispo G6 cheque. Rei toma G4. Rei H4 leva um rápido mate também. Rei G8 cheque. Se rei toma G4, bispo F5 mate. Se cobrir aqui de cavalo, torre toma H6 cheque, o bispo não pode capturar a torre porque está cravado. Se rei toma, bispo F5 cheque mate. Portanto, após bispo G6 cheque, seguiu rei toma G6, rei toma G4. E agora mais um lance bonito aqui, cavalo E5 cheque do Ding. Na cara do outro cavalo, toma E5. Na verdade, após cavalo E5 cheque, abandonou aqui o Jin Shibai. A partida termina aqui em mate em 3. Cavalo, bispo F5 cheque, H5 cheque, bispo H6 e o mate de cavalo. Uma partida absolutamente fantástica aí do Ding, digna de um campeão mundial, né? A precisão foi de 86,3 aí das brancas, 98,6 para o Ding, quase perfeita partida aí do Ding, realmente sensacional. Então essa foi a 6ª partida da nossa lista. Então se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, fique ligado aí nos nossos vídeos. Valeu e até a próxima.